A memória do computador, durante a execução do programa, ela pode ser organizada em quatro segmentos. O primeiro segmento é o código executável, onde vai estar o código binário do nosso programa. Então, nós vamos ter lá a região da memória do computador reservada e o primeiro segmento vai ser o nosso código executável. Porque, afinal, a gente precisa também ter o executável carregado na memória do computador. O próximo segmento é o segmento dos dados estáticos, onde vamos ter as variáveis globais e estáticas que existem durante toda a execução do programa. Então, voltando aqui na nossa figura, o próximo segmento, o primeiro seria aqui o código, o próximo segmento são os dados estáticos. Em seguida, temos um segmento chamado de pilha. Nesse segmento, nós vamos ter todas as variáveis locais criadas dentro de uma função. Quando a função acaba, a variável ela é removida da pilha. Então, quando a gente dizia que a variável e as informações eram destruídas quando uma função acabava, na verdade, as variáveis elas são removidas dessa região aí que é a pilha. Tá? Então, quando uma função começa a ser executada, ela vai empilhar as variáveis que são declaradas, isso incluindo também os parâmetros. E por que que é uma pilha? A gente vai ver mais para frente no curso, mas a ideia é que quando a gente tiver uma pilha, a gente sempre vai colocar aqui no topo da pilha e a gente só vai tirar também do topo da pilha. Então, suponha que a gente tem uma função f1, essa função chamou a função f2 e a função f2 chamou a função f3. Na função f3, nós temos as variáveis a, b e c. Na função f2, nós temos a, b pequeno também, mas a gente já viu que essas variáveis são diferentes. E na f1, nós temos b e c. Nessa região da memória que é chamada de pilha, nesse segmento da execução do nosso programa, quando a função 3 termina, então a gente vai desempilhar essas variáveis, então elas vão ser apagadas. E a próxima, como quem chamou a função 3 foi a função 2, a gente volta exatamente para esse ponto aqui da pilha, onde nós tínhamos as variáveis a e b. Quando essa função terminar, as variáveis dela vão ser apagadas também da memória, e aí nós voltamos para essa região aqui da função f1 que tinha chamado f2. E nós temos essas variáveis. E o último segmento de memória é chamado de heap. Esse segmento é onde ficam as variáveis que são criadas por alocação dinâmica. Na nossa figura aqui, temos então depois a pilha e finalmente temos a heap. Mas vamos ver que existe uma diferença fundamental entre esses segmentos da memória, mas aqui a gente já consegue ver, né, as variáveis locais, estáticas, que nem quando a gente declara um vetor de tamanho 100, ele vai estar nesse segmento aqui, na pilha. E quando a gente faz um ponteiro receber o retorno de um malloc, essa região que foi reservada pelo malloc vai estar na nossa heap. Então, conceitualmente já é diferente. Variável estática está numa região e variável dinâmica está em outra região. Olha aqui a nossa figura um pouquinho melhor. Aqui a gente desenhou a heap primeiro. Então, aqui na heap nós vamos ter as variáveis que são alocadas dinamicamente. E na pilha nós vamos ter as variáveis estáticas. Nós comentamos que nas versões mais recentes do C, por exemplo a C99, nós podemos declarar vetor de tamanho variável. Então podemos esperar o usuário digitar o tamanho de n, então, se ele falar aqui que n é 200, o nosso vetor vai ser reservado do tamanho 200. O n aqui não foi pré-estabelecido. Tá? Então o n foi lido do teclado. Essa é uma forma de evitar desperdício da memória. Mas lembre-se, sempre que a gente tem uma variável local, nesse caso aí o v é uma variável local e estática, ele vai estar em uma região da memória, que no caso é a pilha. E a pilha é uma região limitada. A gente vai ver que existe a diferença entre quantidade de memória que a gente pode reservar na pilha e a quantidade de memória dinâmica que a gente pode reservar na heap. No caso, aqui a gente pode tentar executar esse programa digitando um valor bem grande, para ver se o nosso sistema operacional permite a alocação desse espaço.
Vamos ver o que acontece ao executar esse programa do exemplo do slide. Então, nós temos aqui o vetor v, que vai receber da entrada o n, e ele vai alocar na região da heap. Tá? Em seguida, a gente vai armazenar os valores indo de 1, v de i recebe i, então o nosso vetor vai ter os valores 0, 1, 2 e assim por diante. Depois a gente vai imprimir esses valores. Tá? Eu vou compilar aqui então esse programa, vou executá-lo, e aí primeiro ele quer saber o tamanho do vetor. Então eu vou colocar aqui um tamanho pequeno, 10.000, e olha lá, foi de 0 até 9.999, tá tudo certo. Agora eu vou criar com um tamanho um pouquinho maior, vou colocar agora 100.000, 100.000 também funcionou. Agora eu vou colocar 1.000.000, vai demorar um pouquinho, mas funcionou também. E agora eu vou colocar 10 milhões. Então, temos aqui 10 milhões. Olha lá, falha de segmentação. O que aconteceu? Tem algum erro no nosso programa? Não, o nosso programa leu o valor de n e alocou um espaço para o nosso vetor, o espaço n. Mas quando eu coloquei 10 milhões, esse tamanho não pôde ser alocado. Então, a nossa alocação estática aqui atingiu o limite máximo. E a forma deselegante que o sistema resolveu nos falar foi essa aqui, falha de segmentação. E aí você vai se perguntar, nossa, aonde está o problema? O problema está que você não pode alocar um vetor desse tamanho. Tá? Às vezes a gente não percebe, mas matriz ocupa muito mais espaço. Então, assim, uma matriz de 1.000 por 1.000 já vai quase ocupar esse tamanho aqui. Então, tem que tomar cuidado quando a gente está falando de variáveis estáticas. Olha lá, no nosso exemplo aqui a gente fala que com 1 milhão dá certo, mas com 4 milhões já dá errado. Vou tentar executar com 4 milhões. 4 milhões. Olha lá, falha de segmentação. Talvez com 2 milhões dê, e aí a gente vai ficar esperando aqui o printf. Mas se ele já está imprimindo é porque está tudo certo. Então o programa vai funcionar assim. Olha lá, foi até o fim. O limite vai depender de cada computador. Pode ser que o seu sistema operacional permita mais ou menos, mas não necessariamente esse é o limite da memória. Meu computador aqui ele tem 8 gigas. Então, com 8 gigas, a gente consegue armazenar vetores muito maior do que 10 milhões. Esse programa ele foi encerrado porque o valor de n foi grande, significa que o sistema operacional ele limita, né, o quanto que pode ser alocado na região da pilha durante a execução de uma função. Como a gente já adiantou, esse limite ele não existe para quando a variável é alocada dinamicamente, então a heap ela não tem esse limite. O único limite da alocação dinâmica é mesmo a memória do computador. Então, se a memória do computador for 8 gigas, você não pode esperar poder alocar mais do que isso para um vetor, né? Na verdade, bem menos do que isso você tem livre, né? Normalmente você vai ter lá uns 7,2 gigas livres, porque uma boa parte está sendo usada pelo sistema operacional e outras coisas. No programa anterior, para a gente corrigir aquele problema, a gente precisaria ler, depois de ler o valor de n lá do usuário, nós vamos usar um ponteiro, chamar a função malloc, e aí sim reservar o espaço. Olha aqui o espaço que o usuário deseja. Uma vez reservado o espaço com o malloc, guardado em um ponteiro, o acesso ao vetor com o nome do ponteiro funciona como se estivéssemos acessando uma variável estática. A gente viu isso também serve lá para a matriz. Então é isso, pessoal. Dúvidas escrevam no fórum da semana ou escrevam aqui nos comentários do vídeo. Até o próximo!